Boa noite, mais uma vez aqui para o nosso grupo, até porque nós já estávamos conversando aqui fora do ar, né? A gente sempre troca umas ideias primeiro, a gente conta como foi aí a semana, as coisas que vivemos. Alguns já me perguntaram sobre a viagem, né, que fizemos lá para Turquia e Grécia, refazendo os caminhos de Paulo e visitando algumas localidades ali onde ficavam as igrejas do Apocalipse. E eu disse que em breve faremos uma live aí com os organizadores dessa expedição para contar os detalhes, tá bom? Porque se eu fosse contar aqui, realmente a gente ficaria aqui um bom tempo, né? De tanto aprendizado que tivemos lá, tanta inspiração. Mas estamos aqui de volta, depois de algum tempo aí de férias, né? Para dar prosseguimento ao nosso estudo Encontros com a Palavra. Caso você que está assistindo agora aí a gravação tenha chegado aqui agora, e também em benefício aqui dos amigos que estão começando conosco hoje, esse estudo tem esse nome porque a gente fez uma série com base nos encontros da Bíblia. Então, quando alguém encontra Deus, quando alguém encontra uma outra pessoa, são histórias marcantes que nos possibilitam ter uma visão panorâmica da Bíblia, porque a gente vai começamos no Gênesis, né? Agora estamos em Daniel e vamos até o Apocalipse. Então temos um bom caminho pela frente. Nós vamos conhecer a Bíblia assim, de uma forma panorâmica e a partir das histórias a gente está extraindo as lições, né? As lições, as verdades, as doutrinas, os princípios, os valores. Porque toda história que está na Bíblia não está ali por qualquer motivo, né? Sempre há uma intenção por parte de Deus, do Espírito Santo que inspirou os autores, de ensinar lições profundas. E nós temos, então, nos aventurado, né, nesses estudos, nessas considerações. No fim, a gente deixa sempre aberto ali uns minutinhos para conversarmos, né? E é muito rico esse momento também, porque cada um compartilha suas impressões, suas ideias. Então, caderninho na mão, caneta do lado aí também, né? Para depois vocês anotarem aquilo que chamou a atenção. Mas antes, como sempre fazemos, nós teremos uma oração. E eu vou pedir hoje que o Schiller faça uma oração aqui pelo nosso grupo. Claro que todos aqui têm suas preocupações, seus sonhos, seus planos, suas lutas. Então, Schiller, coloca nas mãos de Deus tudo isso e também peça a bênção de Deus, né, para o estudo que faremos logo na sequência. Muito bem, então vamos conversar com o nosso Pai. Soberano Criador, Deus amado, graças te damos, Senhor, por mais um encontro, e dessa vez um encontro cada vez mais próximo e íntimo de Ti. Muito obrigado por esse grupo, Senhor, porque a gente pode sempre se reunir em Teu nome para estudar a Tua santa palavra. Senhor, que nos conceda Teu Espírito para iluminar esse estudo de hoje e abençoe aqui em extensão cada família representada. Tem muitas pessoas que não estão neste exato momento, tem outros que gostariam de participar, mas o estudo segue aberto para os demais assistirem em gravação. Nos acompanhe no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Schiller. Patrícia, eu posso colocar você como como é que fala? Co-host, co-anfitriã? Para caso as pessoas vão chegando aí à sala, você vai admitindo, pode ser? Então tá bom. É, Feito. Você passa a ser então a nossa co-anfitriã, e aí, caso alguém apareça aqui durante o estudo, né? Você vai admitindo aqui. E como sempre, né? Eu tenho dito, né? Vocês podem agora aí anotar, né? As perguntas ou impressões que tiverem desse estudo, insights, né? Que o Espírito Santo lhes der, para depois compartilhar conosco, tá bom? Eu quero fazer aqui só uma recapitulação especialmente aqui em benefício da nossa irmã Virgínia, né, que chegou conosco, chegou ao nosso estudo hoje, do que nós já vimos até hoje, tá? Eu vou só citar aqui o encontro, a história e algumas coisas breves aqui do que aprendemos em cada um desses encontros. Por exemplo, o primeiro estudo, inclusive a playlist está no meu canal disponível, eu coloquei lá no grupo, né? Quando quiserem assistir, rever ou enviar para amigos, tá tudo lá. 8 estudos já disponíveis, né? A playlist Encontros com a Palavra, no meu canal no YouTube. Primeiro estudo foi o Livro dos Encontros. E nós tivemos então uma introdução geral à Bíblia. Nós vimos como a Bíblia tem credenciais divinas, como é um livro maravilhoso, porque é a palavra de Deus em sotaque humano, né? Na linguagem humana, para que possamos entendê-la. Falamos um pouco sobre arqueologia, sobre ciência, enfim, as credenciais divinas desse livro especial, desse livro sagrado, que é a Bíblia.
No segundo estudo, a gente falou sobre, o tema foi Deus encontra o primeiro casal. Nós falamos então sobre a origem da vida, né? A Patrícia aí, que é uma bióloga, né? Hoje criacionista, né? Gosta muito desse assunto, eu também, né? A origem da vida, a origem da família, a família natural, original, criada por Deus. Falamos da questão do sábado também, como ele foi dado de presente para a humanidade, para Adão e Eva, né? E do estilo de vida que Deus prescreveu para o ser humano, né? Pré-estabeleceu para o ser humano. Um estilo natural de vida, uma dieta tanto quanto possível o mais natural, né, que possa ser. Então, Deus encontra o primeiro casal. Então, falamos sobre a origem da humanidade, a origem do mundo, da história da vida aqui no planeta. O terceiro estudo foi a mulher encontra a serpente. Então, analisamos o capítulo mais triste da Bíblia, que é justamente quando o pecado ele entra em nossa história, em nosso planeta, ele acaba sendo acolhido, digamos assim, né, pelo primeiro casal. E aí nós falamos sobre a origem do mal, o grande conflito, o pecado, a queda humana. É, e claro, também vimos ali que já havia um plano, né, um plano de resgate traçado por Deus, Gênesis 3,15, quando é dito que o descendente da mulher, né, no caso seria Jesus, lá no futuro, né, ele viria para salvar, ele pisaria a cabeça da serpente, ou seja, derrotaria Satanás finalmente. Então, o capítulo 3, a mulher encontra a serpente, fala sobre a origem do mal. Nós estendemos um pouco também para falar sobre a origem do mal no universo, né, não só aqui na Terra, e a solução de Deus para isso. O quarto estudo, Deus encontra Noé. Aí falamos sobre o juízo de Deus, né, o juízo por ocasião do dilúvio. Demos uma pincelada ali nos temas da alimentação, da volta de Jesus, porque Jesus compara a sua vinda ao dilúvio, né, aos dias anteriores ao dilúvio. E a questão da alimentação, porque na arca entraram animais categorizados como limpos e não limpos, né, puros e impuros. Havia um par de animais impuros e sete pares de animais puros, limpos, né? Porque após o dilúvio, Deus permitiu que os seres humanos usassem a carne como alimento, mas não qualquer carne. Ele disse quais poderiam ser consumidas, né? Então nós apenas demos uma pincelada nesse assunto, porque voltaremos a ele, eu acho que já voltamos, na verdade, né? Sim. Quando analisamos ali Levítico 11, né, a dieta que Deus deixou para a humanidade, a dieta original, vegetariana. A dieta pós-dilúvio, com permissão de inclusão de alimentos cárneos, porém, com distinção daqueles que podem ser consumidos e daqueles que não, né? E Deus sabe o que é melhor para nós, obviamente, então ele pode fazer essa seleção, essa categorização, né? No quinto estudo, Abraão encontra o cordeiro. Nós estudamos um pouco mais aprofundadamente o plano da redenção, porque quando Abraão vai sacrificar seu filho Isaque, aquilo tudo representava realmente o que Deus faria pela humanidade. Claro que Abraão não precisou sacrificar Isaque, Deus não ia exigir um sacrifício humano como os deuses pagãos faziam, né? Deuses que nem existem, na verdade, né? Deus colocou Abraão sob uma prova bastante dura, Isaque também, porque Isaque poderia ter fugido daquilo ali, né? Mas com isso ficou bem representado para todo o universo o que Deus faria um dia, né? O que Jesus faria um dia na cruz. Porque quando Abraão ele olha para adiante, ele vê um cordeiro amarrado ali, um carneiro amarrado nos gravetos ali, nos arbustos, que era para o sacrifício, né? E aí fizemos já também um estudo meio que de esboço, em forma de esboço, sobre o futuro templo, tabernáculo de Israel, onde os cordeiros seriam sacrificados, representando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então o estudo 5 foi muito especial. Analisamos assim brevemente o que significavam as ofertas, o santuário, né? E o substituto. O Cordeiro substitui o pecador. Então, Isaac não precisou ser sacrificado. Por quê? Porque o Cordeiro morreu no lugar dele, porque Jesus morre no lugar dos pecadores. O sexto estudo teve como título José encontra os irmãos. Aquela linda história, né? Dramática, sim, mas linda história de perdão, de superação, de testemunho de um jovem que estava longe de sua casa e foi fiel a Deus, né? Então, José encontra os irmãos. Nós analisamos a vitória contra o mal e como ter uma vida cristã pura no mundo impuro, porque José foi puro, foi fiel a Deus, né? Mesmo sendo tentado pela esposa de Potifar e tendo ali grandes pressões sobre ele, mesmo sendo um jovenzinho ainda, né? A questão do perdão e da restauração. Ele perdoa os irmãos que o venderam para o Egito, né? Então, uma história muito bonita e cheia de lições profundas, de ensinamentos, né? Para nós que somos servos de Deus. Sétimo estudo foi Moisés encontra o Senhor.
E aí nós falamos sobre a Trindade, porque é, nesse encontro com Deus ali, Deus se revela como eu sou, né? E nós vimos que Jesus também usa essa mesma expressão é, para se referir a si mesmo, né? Eu sou o bom pastor, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. É a mesma expressão usada por Deus lá no hebraico, ani, hu. Jesus usa a tradução para o grego ego ime, né? É, eu falava errado essa palavra, eu falava ego eimi. E aí lá na Grécia eu aproveitei para perguntar para os gregos qual a pronúncia correta. E me disseram que é ime. A gente vai aprendendo, né? Então é ego ime, ok? Mas escreve eime. Bom, só um detalhe aqui, né? Então nós vimos que Deus, ele é uno, é um Deus único que se manifesta em três pessoas. No batismo de Jesus ficou muito claro, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro que lá na criação nós já tínhamos visto isso, né? Porque ali é dito assim: façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, tem mais de um ali conversando, né? E Deus não pode estar conversando com anjos, porque anjos não são criadores, né? São criatura. Então, ali nós entendemos que estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que eu sei disso? Porque o Espírito Santo é dito que ele pairava sobre a face das águas. Jesus, João diz lá em seu evangelho que ele é o verbo, que ele fez todas as coisas, que ele criou todas as coisas, né? E o Pai estava ali, né? A voz de Deus, é Deus que está ali operando e criando. Então, a Trindade está presente na Bíblia de ponta a ponta, né? Vimos também a questão da lei de Deus. Moisés encontra o Senhor no Sinai. Deus lhe dá a tábua dos 10 mandamentos. Nós lemos assim, rapidamente, né? Na verdade, a gente analisou cada um deles, né? Nesse estudo, eu acho que fizemos isso. Analisamos os 10 mandamentos, o quão profunda é a lei de Deus, os princípios maravilhosos que estão por trás de cada ordem ali dada por Deus nos mandamentos, né? O abandono do Egito como símbolo do abandono do pecado e o povo de Deus rumando para Canaã, que é o que estamos fazendo hoje também, né? Nós abandonamos o pecado, Jesus é o nosso libertador, então Moisés, ele é um tipo de Jesus, né? Ele representa Jesus, porque Jesus nos liberta do pecado e está nos conduzindo para Canaã celestial. Então, vejam, assim, como essa história do Êxodo representa também a nossa caminhada, né? E no último estudo, no anterior, que é o 8, né, nós analisamos a vida de Daniel. Daniel encontra os babilônios. Aí nós retomamos o assunto da alimentação, porque Daniel ele se recusa a alimentar-se com as comidas que estavam sobre a mesa do rei, que certamente envolvia ali alimentos impuros, né? Talvez bebida alcoólica, talvez não, muito certamente que sim, né? Então Daniel ele não quer participar daquele banquete e faz uma proposta, vocês se lembram, né? Deixa que a gente coma só vegetais e água por 10 dias. Se a gente ficar fraco, tudo bem, a gente come o que você oferece. Se não, a gente mantém essa dieta, enfim. E eles estavam 10 vezes mais fortes, mais inteligentes, né? Enfim, Deus os abençoou grandemente. Então, Daniel, à semelhança de José, também foi fiel no Egito. Ele era, melhor dizendo, José no Egito, Daniel em Babilônia, né? Dois reinos pagãos, dois reinos que tinham muito pecado, tentações para jovens, né? E eles ficaram firmes ali, mantiveram a fé, Daniel e seus amigos, e José lá no Egito. Então, Daniel, ele enfrenta uma cultura totalmente diferente daquela que ele havia aprendido lá na sua terra natal, né? Ele há uma disputa pelo seu caráter, o rei muda o nome deles, queria mudar a dieta, o nome e a cultura, pensamento, né? Ao trocar os nomes, o rei Nabucodonosor colocou nomes que apontavam para divindades pagãs, babilônias, não mais para o Deus Israel. Daniel, Deus é meu juiz, por exemplo, né? Os nomes dos 4 jovens apontavam para Deus, o Deus verdadeiro. Mas Daniel ficou firme, seus amigos também. Nós vemos que eles mais adiante vão ser tentados ali a adorar uma estátua, Daniel 3, né? E aí eles não se prostram, ficam firmes, não quebram a lei de Deus, né? E não foi por acaso, eram jovens de oração, eram jovens de uma mente clara, porque eram temperantes, cuidavam da saúde, de modo geral. E aí nós vimos então esse primeiro encontro de Daniel com a cultura babilônica e como ele foi fiel nessa cultura. E hoje, tema 9, Daniel encontra o revelador. Nós vamos então estudar. Claro que o tempo não permite a gente estudar todas as profecias de Daniel, né, que são pelo menos Daniel 2, tem um sonho profético, Daniel 7, 8 e 9. O 8 e 9, o 9 é um desdobramento do 8. Depois tem 10, 11 e 12. Então, são várias profecias ali no livro de Daniel. Nós vamos ficar com aquela que é a básica e que nos ajuda a entender uma série de coisas, inclusive o método correto
de entender as profecias, que é o método ou a escola historicista. Vocês vão entender depois quando a gente for ler isso aqui, tá bom? É, vamos então para a Bíblia, Daniel capítulo 2. Quero convidá-los a abrir a Bíblia agora lá. Daniel capítulo 2. Tendo feito essa introdução aqui, espero que tenha ajudado aí os novos, né? Os calouros. Daniel 2, a gente vai ver aqui então a primeira profecia. Embora tenha sido um sonho do rei, não uma visão dada a Daniel, né? Como acontece nos capítulos 7, 8 e 9, 10, 11 e 12. Mas aqui Daniel vai interpretar o sonho do rei. Eu vou contextualizar aqui o início, vou contar para vocês para a gente ganhar tempo. O que acontece é o seguinte, ó. O rei Nabucodonosor, o grande, né, que levou o Império Babilônico ao seu ápice, né, Babilônia era uma cidade maravilhosa, né, tinha mais de 600 templos, se eu não me engano, era realmente algo assim esplendoroso, né, e ali estavam esses personagens. E Nabucodonosor tem um sonho, ele estava pensando no futuro, preocupado com o amanhã, e ele tem um sonho. E ficou intrigado com o sonho, preocupado com esse sonho, ele percebeu que era algo importante. Aí ele chama os sábios do reino, os magos, né, os feiticeiros, os sábios. E ele fala o seguinte: olha, eu preciso que vocês interpretem para mim o sonho que eu tive. Aí os espertinhos, né, para variar, né, porque sem Deus ninguém consegue saber o futuro, né, nada dessas coisas, né. O inimigo até faz as suas tentativas, mas não é profeta. Profetas vêm de Deus apenas. Só Deus sabe o futuro, né. Os espertinhos dos sábios ali da Babilônia perguntam para o rei qual foi o sonho, conte para nós o sonho que a gente interpreta. Aí o rei diz assim: olha, não, se vocês não me disserem o que eu sonhei, como eu vou saber que são capazes de interpretar? Digam o que eu sonhei. Aí os sábios falam assim: olha, rei, isso é impossível. Só os deuses poderiam interpretar esse tipo de coisa, mas eles não moram aqui com os mortais, não vivem aqui com a gente. Ou seja, os sábios da Babilônia criam em deuses que não se comunicam. É quase um deísmo, assim, né? Um ateísmo funcional, né? Eles não estão nem aí para a humanidade, eles não estão preocupados com a gente. Aí o rei diz: olha, se vocês não me interpretarem o sonho, disserem que eu sonhei, eu vou mandar matar todos vocês. Aí foi um decreto de morte, né? A coisa ficou feia para eles. Daniel também era um dos sábios ali de Babilônia. Certamente que esse decreto iria atingi-lo, também seria morto. Mas o lado bonito aqui dessa história, uma das coisas bonitas que eu vejo aqui nessa história, é que em lugar de se desesperar, Daniel chama seus amigos e vão orar. Olha só o que a gente tem que fazer quando as coisas ficam difíceis. Claro, não é só quando ficam difíceis, né? Porque diz a Bíblia aqui que Daniel orava pelo menos 3 vezes por dia, né? Imagino que ao despertar, antes das refeições e no fim do dia também orava, né? Então, pelo menos 3 vezes por dia. Então, não foi diferente aqui quando a coisa apertou, ele foi buscar a Deus. Ele já tinha intimidade com Deus, né? E ele vai orar e aí o texto diz que Deus mostrou para ele o sonho que o rei teve e deu a interpretação. Agora eu quero convidar vocês para o verso. A gente pode avançar a leitura a partir daqui. Daniel capítulo 2, verso 26. 25 também. Note que o Arioque, que era o responsável por aqueles jovens, tenta puxar a honra para ele, né? Ele fala assim, ó, verso 25, ok? Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. Não foi ele que achou, na verdade, Daniel se ofereceu para interpretar, mas Arioque quis fazer uma boa política aqui, né? O rei perguntou a Daniel, verso 26, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei. Olha aqui, gente. Lembra o que os sábios disseram para o rei? Os deuses somente poderiam saber disso, mas eles não estão aqui, eles não vão revelar isso para você. Olha o que Daniel diz aqui no verso 27. O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o rei teve quando estava na sua cama são estes. Então veja, antes de a gente agora ler aqui o sonho, né? Note a diferença do Deus de Daniel, que é o nosso Deus.
Há um Deus no céu e ele se revela. E ele revela, e ele fala, e ele comunica, né? Então é totalmente diferente dos deuses indiferentes que os babilônios cultuavam, né? Então esse Deus, tanto é assim, isso é muito bonito, né? Eu já vou dar um spoiler para vocês, tá? Lá no capítulo 4 está a história da conversão do rei Nabucodonosor. Olha que interessante. E quer saber mais? O capítulo 4 não foi escrito por Daniel. Quem escreveu foi o rei. Olha que bonito, né? Foi incluído ali esse capítulo, que é um testemunho pessoal do rei lá adiante, anos depois, graças à influência de Daniel e seus amigos. E olha como o testemunho é importante, gente. Como é importante a gente ser assim, um aluno fiel, um esposo fiel, uma esposa fiel, um pai fiel, um filho fiel, um funcionário fiel, entendeu? É, como a nossa vida fala. Porque a vida de Daniel, ela falou alto ao rei Nabucodonosor, o rei do império mais poderoso da época, aceitou o Deus de Israel. Não é bonito? Então, essa postura de Daniel, ela teve a sua força, né? Teve a sua influência. Bem, no verso 29, então, nós começaremos a ler o sonho que o rei teve, porque Daniel também teve, né? Quando o senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Ó, duas vezes é dito que a visão tem que ver com o futuro, perceberam? No verso anterior, o que vai acontecer nos últimos dias. Agora, nesse verso, o que vai acontecer no futuro. Deus que revela os mistérios, Daniel sempre atribui a Deus a honra, nunca para ele mesmo. Revelou ao Senhor o que vai acontecer. Verso 30. Quanto a mim, esse mistério não, me foi revelado não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. Daniel podia ter aproveitado aqui essa oportunidade para fazer uma média também na frente do rei, né? Como Arioque tentou fazer, mas ele não faz isso. Ele atribui a Deus toda a honra e glória, né? Bem, verso 31. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. Antes de lermos aqui as partes da estátua, preste atenção na didática de Deus. No capítulo 8, Deus vai usar, para contar a mesma história, Deus usa outros elementos. Ele usa um carneiro e um bode, que eram animais do templo. A visão era para Daniel, ele entendeu bem, porque aqueles animais eram familiares para ele. E o assunto era o santuário. Aqui, Deus está se revelando a um rei pagão, que construía estátuas. Babilônia era cheia de estátuas. Então, Deus usa um elemento da cultura que era comum para Nabucodonosor. Deus sempre procura se comunicar na nossa linguagem, isso é maravilhoso, né? Deus sempre procura se fazer claro em suas mensagens. Muito bem. 32. A cabeça era de ouro, a cabeça da estátua, né? De ouro puro. O peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro e o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Esse é o sonho, e também na a sua interpretação diremos ao rei. Pausa, olha para cá. Se eu se terminasse aqui o capítulo, seria fácil interpretar esse assunto aqui, esse sonho? Uma estátua com metais diferentes, pés, uma mistura que não se mistura, na verdade, barro com ferro, e aí vem uma pedra do céu que não cortada lançada por mãos humanas e atinge a estátua, desmorona tudo e a pedra se torna um grande monte. Como entender isso? Aí as pessoas iam viajar bastante, né? Tentando interpretar, tentando dar ideias. É o que os magos fariam. Mas Daniel não faz isso. E graças a Deus que o capítulo não termina aqui. Como o capítulo 7 também não termina com a visão. O 8 também não. Ele dá a interpretação, é tão clara, tão precisa, que não tem como a gente errar. Uma criança entenderia esse capítulo aqui. É, eu confesso a vocês que quando eu estudei a Bíblia pela primeira vez, lá quando eu me converti também, né?
Esse foi um dos estudos que mais me impressionaram, porque ele revela duas coisas muito importantes, entre outras. Primeiro, a Bíblia é totalmente confiável, porque nós veremos agora aqui, na sequência, a descrição da história da humanidade, da história, da história dos impérios sucessivos, com uma precisão incrível. Lembrem-se de que Daniel está escrevendo isso em Babilônia. Os reinos que viriam depois, ele não tinha como saber, mas vão ser colocados aqui. E além disso, essa profecia mostra que Jesus em breve voltará. Vocês vão entender por que daqui a pouquinho, tá bom? Então é a história da humanidade em um capítulo da Bíblia, em pouco mais de 50 versos, né? Deixa eu ver quantos tem aqui. 50, não, em 49 versos, na verdade. A história do mundo, dos grandes impérios, em 49 versos. É muito impressionante isso aqui. Bom, então Daniel revelou para o rei o sonho. É óbvio que, por causa disso, o rei então passou a confiar que Daniel realmente iria ser capaz de interpretá-lo também, né? E ele faz isso agora, ele começa a interpretar o sonho. Verso 37. O Senhor, ó Rei, que é Rei dos Reis, Rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles, o Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Pronto. Já temos então a interpretação do que é a cabeça de ouro da estátua. É o rei ou o reino de Babilônia. Depois do Senhor, agora Daniel se coloca em risco aqui, porque a saudação comum naquele tempo era assim: ó rei, vive para sempre. Porque eles queriam dar a impressão de que não, você vai durar para sempre, o seu reino vai ser eterno, né? Daniel não faz isso. Daniel está aqui para falar a verdade. E ele diz assim: depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino, o quarto reino, né, fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés, bom, antes de chegar aos pés, veja só. Aqui, para nós, é muito fácil, é só pegar os livros de história. Mas, repito, para Daniel era o futuro distante. Ninguém imaginava que Nabucodonosor e a Babilônia um dia passariam, porque era muito poderoso esse reino, né? Mas o que Daniel diz é o seguinte: ó, depois de ti vai vir outro reino. Qual foi o reino que sucedeu Babilônia, que estabeleceu como império mundial? Vocês lembram da história, dos livros de história? Na verdade, era uma junção de dois povos, duas etnias, né? Os medos e os persas. Então a gente chama de Império Medo-Persa, por isso, né? Eles é que apareceram no cenário depois aí, né? Interessante que a estátua tem dois braços, né? A gente pode pensar que sejam os medos e os persas, né? Então a cabeça de ouro, Babilônia. Braços e peito de prata, o próximo reino, a Medo-Pérsia. Depois virá um terceiro. Quem é que dominou o cenário mundial, derrotou os persas e estabeleceu como império? Lembram? Exatamente, a Grécia, né? O Império Greco-Macedônico, com Alexandre o Grande. Depois, no capítulo 7 vem detalhes assim impressionantes. Ali aparece com outros símbolos, mas é a mesma história, né? A Grécia, ela é representada por um leopardo com quatro asas, quatro cabeças. E aí, quando Alexandre morre, de fato, surgem quatro generais. Surgem, não, já havia, né? Mas esses quatro generais dividem o império em quatro partes. É incrível. Lá no capítulo 8 aparece um bode com um chifre notável na testa. Você vê que é um bode unicórnio, é um símbolo, né? Não é literal. E no auge da força do chifre ele é quebrado. Alexandre morre com 30 anos, jovem, né? Tinha conquistado o mundo. E aí diz na profecia de Daniel 8 que em lugar daquele chifre grande surgem quatro chifres. Chifres, montes, cabeças, têm o mesmo significado em profecia, representam reinos. Olha que incrível. Surgem quatro reinos que são divididos pelos quatro generais, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. É impressionante isso, né? Nós estivemos lá em alguns lugares desses na nossa viagem lá pela Turquia e pela Grécia, né? É, então, no caso da estátua, braços e peitos representam a Medopérsia, e o ventre ali, coxas de cobre,
representam a Grécia. Curiosamente, as espadas, os elmos, escudos dos gregos eram de bronze mesmo, né? É um detalhe interessante. Mas não fica por ali. Vem então o quarto reino de ferro que domina, que despedaça. Foi o reino mais vasto, poderoso, que mais tempo durou. Quem foi? Qual foi o reino que estabelece como reino mundial, o Império Mundial, depois dos gregos? Adota a religião dos gregos, mas domina tudo. E, inclusive, foi durante esse império que Jesus foi morto. Agora ficou fácil, né? Império Romano. Exatamente. Quarto império é Império Romano. E o quinto império, qual seria? Olha, a profecia não fala de um quinto império, né? Não vem um outro metal na sequência. Vem um negócio meio estranho aqui. Vamos ler o que acontece? Verso 43, verso 41, na verdade, 41. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto significa que este será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma força da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte, e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro, que o Senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Pausa para considerar isso aqui também, né? Note então que não há um quinto império, há uma fragmentação do quarto império. Dessa fragmentação surgem pedaços fortes, porque são de ferro, e fracos, porque alguns são de barro. Durante algum tempo, esses pedaços tentaram se juntar por casamentos, mas não deu certo. Olha que incrível. Depois de Roma, não surge um quinto império de fato. O que aparece no cenário são reinos ou tribos, né, que invadem o Império Romano, os bárbaros, que dão origem a reinos posteriores. Curiosamente, alguns historiadores dizem que foram 10 tribos bárbaras que invadiram a Europa e a fragmentaram. A Europa não havia Europa, né? Invadiram o Império Romano e o fragmentaram, dando origem à Europa. Por exemplo, os francos, os eslavos, os burgúndios, suevos, os germanos, né? Esses povos aí que invadiram o Império Romano. E, curiosamente, hoje ainda nós vemos essa configuração. Alguns países são bem fortes lá, né? Você tem Alemanha forte, Inglaterra, mas você também tem Grécia. E nós vimos lá como a Grécia realmente está numa condição bem complicada financeiramente falando, né? É um império um país que faz parte da União Europeia, mas tá bem ruim lá a economia deles, né? Portugal também não está lá essas coisas. Então você vê países fortes e países fracos. Olha que incrível, a profecia diz que seria assim, né? Outra coisa, tentariam se misturar por casamento. Você deve se lembrar, né, das histórias de reis que tentavam unir os impérios, os reinos, casando o filho com a filha, a filha com o filho do rei da Espanha com o rei da Alemanha, e assim tentaram juntar os reinos, mas não deu certo, né? Essa tentativa de união por casamento não funcionou. Houve alguns aventureiros na história que tentaram promover uma unificação de novo aí da Europa, né, num grande império. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, não deu certo. Alguns czares tentaram, não deu certo. É, Hitler, né, para mencionar um mais recente aí, queria criar um terceiro Reich, né, uma grande nação ali, um reino, né, um império, coisa parecida, também não deu certo. Por que não deu certo? Porque estão lutando contra a profecia. Europa nunca mais vai se unificar politicamente e geograficamente. Mesmo a União Europeia, que é só uma união de moeda, né, não tem dado tão certo, porque a Inglaterra pulou fora, algumas economias estão bem, outras nem tanto, e a coisa não sei se vai muito longe também, né? Enfim, a profecia diz que não haveria jeito de haver um quinto império mundial. Na verdade, o que acontece na sequência é que é mais impressionante. Verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, esse detalhe é importante, porque ela não vem dos seres humanos, ela vem do céu, do alto, né?
e despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amém? Que pedra, o que que essa pedra pode representar? O que que vocês acham? Quem é a pedra? Quem é a pedra angular? Quem é a rocha dos séculos, né? O símbolo é autoexplicativo no Novo Testamento. A pedra é Jesus. Então veja, a única solução para o mundo virá do alto. Os reinos humanos já se ficou provado que não conseguimos resolver nossos problemas, né? Passa reino, vem outro, vem outro, passa o governo, vem outro, e os problemas continuam por aqui. Injustiças, doenças, miséria, tanta coisa triste, né? A morte, enfim. Então, somente o reino eterno, aquele que vai vir do céu, vai despedaçar os reinos terrestres e vai ele se tornar uma grande montanha que enche toda a terra. Montanha, lembra o que eu falei? Significa reino. Em profecia apocalíptica é bem claro isso, né? Então, se ele estabelece como uma grande montanha que enche toda a terra, isso quer dizer que vai ser um reino de Deus em todo o mundo, né? Vai ser o reino eterno de Deus. É, não é impressionante essa profecia? Para mim, ela é fantástica, né? Porque, repito, ela mostra toda a história, começando com Daniel lá em Babilônia e avançando até a volta de Jesus. E eu posso perguntar para vocês agora: o que que vocês acham? Falta muito para Jesus voltar? Em que momento estamos? No peito? No ventre? Nas coxas da estátua? Nas pernas? Estamos na, Quase a pedra caindo já. Nós estamos na pontinha das unhas do dedo dos pés, né? Porque a Europa já é Europa faz bastante tempo, né? Já faz bastante tempo. Se eu não me engano, 400 e pouco depois de Cristo. Já começa ali a configuração, né, do que viria a ser conhecido como Europa. Então, há muito tempo a Europa já é Europa. Então, o que que falta mais? Somente a pedra vir e se estabelecer como reino eterno. De fato, é uma profecia entre várias outras que mostra que a volta de Jesus é próxima, né? Se aproxima. E como eu disse, é uma profecia que mostra que a palavra de Deus, como já vimos, ela é realmente impressionante, maravilhosa, precisa, nunca erra, né? Lembre-se de que esse texto foi escrito por volta do ano 500 e alguma coisa antes de Cristo, né? 2.500 anos atrás. Daniel não tinha como saber essas coisas. Ele é tão impressionante que alguns céticos tentam dizer que não, isso aí foi escrito depois. Mas mesmo que fosse depois, do Império Romano, que fosse, né? Não é. Mas já seria impressionante, porque faz muito tempo, né? Não dá para dizer que é do tempo da época medieval, isso não, né? Os manuscritos do Mar Morto demonstraram que os livros do Antigo Testamento são bem antigos, por exemplo. Então, é uma profecia impressionante e que ajuda a gente a entender as que virão depois, porque ela é muito simples, ela é a base das demais. E ela determina, ela mostra claramente que o método historicista de interpretação profética é o mais lógico. O que quer dizer isso? Existem pelo menos três escolas de interpretação profética. Tem a futurista, a preterista e a historicista, basicamente, né? Preterista, como o nome já diz, ela entende que todas as profecias se cumpriram no passado. Praticamente todas já se cumpriram no passado. A futurista, o nome já diz, eles entendem que as profecias vão se cumprir ainda, né? Boa parte delas está no futuro ainda. A historicista, que é aquela que nós adotamos, né, como adventistas, essa escola de interpretação profética entende que as profecias se cumprem ao longo da história, geralmente começando no tempo do profeta, avançando pela história e tendo seu cumprimento lá na volta de Jesus, ou um pouco depois, talvez no milênio, enfim, no reino eterno, né? E aqui em Daniel 2 a gente vê que é exatamente isso, né? Há um cumprimento ao longo da história, o que vai confirmando passo a passo a precisão das profecias, certo? Eu louvo a Deus por essa história aqui, por esse sonho que o rei teve, né? No final você lê ali que o rei ficou maravilhado e ele, inclusive, coloca Daniel como um dos principais ali governantes do reino, mais ou menos como a história de José também, quando interpretou o sonho do faraó, né? Então Deus recompensou a fidelidade de Daniel. E somos beneficiados aqui no século XXI ao ler esse estudo, ao ler esse assunto, esse capítulo, né? E mais uma vez ter a nossa fé confirmada, né? Então é isso, resumidamente. É, Agora eu deixo com vocês as considerações. Se alguém tem alguma pergunta ou se quer fazer algum comentário, destacar alguma coisa que chamou atenção também na leitura do texto aqui, fiquem bem à vontade agora. É só abrir o microfone e falar.
Bom, muito interessante essa parte de Daniel, porque é dito que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus profetas, né? E olha que interessante, quando você começa a estudar o livro de Daniel e vai concluindo, ele fala que as profecias estavam seladas para um tempo muito futuro. Daniel 12, né? E que não adianta Daniel perguntar, porque ele não ia explicar. Era só a partir do tempo do fim que as pessoas começariam a entender. Mas olha que interessante. No capítulo 2 é um capítulo feito para a humanidade, porque naquele tempo o rei ele não era do povo de Deus. Ele pode ter se convertido depois, mas aquela foi uma profecia para o mundo. Tanto é que o próprio Nabucodonosor entendeu. E lá está explicando, ó, você é isso, você é aquilo, depois vem isso, depois aquilo. Então é uma profecia aberta ao público. Diferente das outras mais detalhadas, que vai falar muito sobre o santuário e coisas mais específicas, que é somente aqueles interessados na palavra de Deus que vão conseguir saber. Uhum. Não que seja um mistério lá de muitas cabeças, mas de uma certa forma, quando pessoas, governos e coisas assim, liam aquilo, não dava muita atenção, não dava muito crédito. É um carneiro e vai brigar aqui com outro, aí parece um não sei o que, sei que lá. E passa batido assim, né? Que agora o povo de Deus ele está interessado em estudar e aprender. E aí você vai buscando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, e você entende tudo depois no final das contas. Mas, Então, de repente, quem estiver entrando em contato agora, não se desespere. Elas têm uma resposta, porque inclusive o próprio livro de Revelação, Apocalipse significa revelação. Então tá tudo revelado, não é nenhum bicho de sete cabeças assim, né? exato. Não, e tem mais, né? O Chile mencionou que o povo de Deus tinha interesse, né? E tem pré-requisitos também, né? Porque quem estuda a Bíblia consegue identificar os elementos, os sinais. Quando você estuda o Apocalipse, quanto mais você conhece o Antigo Testamento e Daniel, porque são livros bem próximos, né? Bem semelhantes, mais fácil fica entender o Apocalipse, né? Então é interessante, porque, por exemplo, em Daniel aparecem animais, ou bestas, né? E essas bestas, animais, representam reinos. Então, quando você vai lá para o Apocalipse e vê bestas lá, só pode ser reino também, poder, né? Começa a fazer sentido. Chifre representa reino também, ou poder. Aí você aplica isso ao Apocalipse, faz sentido. Então, quanto mais você conhece a Bíblia, mais você se familiariza com a Bíblia, mais fácil fica entender as profecias. Por isso que o povo de Deus tem essa vantagem, né, de entender esses símbolos, né? Porque conhece a palavra de Deus. Quem mais? O que mais chamou a atenção de vocês aí nessa leitura? Me chamou a atenção que a pedra tá quase rolando a montanha já. Tá Falta bem? pouco, né, pastor? Eu acho que tá no finalzinho aí do. Ou já acabou do reino do pé, do barro com o ferro. Dos reinos Já pode divididos. dizer que acabou, né? Ou não? Por conta de Roma, do. A humanidade já chegou ao seu limite, né? Eu também entendo assim, a história humana É, chegou ao seu limite. Então só falta realmente, não sabemos quando, né? Jesus não revelou a data, o momento, enfim, mas a gente entende que está próximo, né? Que podemos, como diz a Bíblia, levantar nossa cabeça porque a nossa redenção se aproxima. Essa parte da pedra para o reino eterno, a gente não sabe o dia e a hora. E nós já temos históricos, não só a nossa igreja, assim como todo mundo já tentou e todo mundo que tentou falhou. Porque é dito que ninguém sabe, não adianta chegar um profeta aqui, um pseudo-profeta aqui e falar vai ser dia tal, porque ninguém sabe. Mas a gente tem noções quando a gente começa a ver as dores do parto, né? Você sabe que vai dar à luz o bebê, né? Então, eu chutando, posso estar enganado, mas eu chutaria que não passaria de 2050. Deus, Provavelmente antes. Deus te ouça, Deus te ouça. Aliás, claro, a gente não sabe, né? Nem podemos realmente marcar, mas deixa eu ver aqui na minha biblioteca. Tá aqui, ó. Não sei se eu já mostrei para vocês esse livro aqui. Eu não vou mostrar aqui o nome do autor primeiro, é só o título, ó. As Profecias do Apocalipse e o livro Daniel. Sabe quem escreveu esse livro? Agora eu vou revelar o autor, tá aqui, ó. Isaac Newton, grande, olha, para mim o maior de todos, né? E nesse livro caramba. fala Daniel 2 exatamente como estamos agora.
ele entendeu assim também, né? É, é incrível como ele tinha uma mente tão brilhante, né, na matemática, na filosofia, como ele aplicou esse brilhantismo à Bíblia. Pena que poucas pessoas talvez saibam que Isaac Newton escreveu mais sobre teologia, o que faz dele um grande teólogo, até do que sobre física, ótica, por exemplo, né? E esse livro aqui, que eu já devorei, é um livro fantástico, embora tenha escrito lá para 1600 e pouco, né, publicado em 1723, póstumamente, ele chegou muito perto de muitas conclusões a que chegaram estudantes mais ali para o século XIX, por exemplo, né? Os mileritas, os adventistas, né, que estudavam o advento, né? Mas, por exemplo, Daniel 2 está tudo aqui, né? Ele entendeu direitinho ali a status, reinos, né? Aquela questão do princípio dia-ano em profecia, um dia vale um ano, literal. Um dia a gente vai analisar isso também, né? É só para deixar vocês aqui com essa, não sei se para alguns pode ser uma novidade, né? Mas para mim realmente foi maravilhoso descobrir que cientistas podem sim ser cristãos, né? Podem ser teólogos, e é muito perfeitamente possível você harmonizar a ciência com a Bíblia. Aqui está um exemplo. Galileu Galilei é outro. Copérnico também. Blaise Pascal e por aí vai, né? A lista de cientistas cristãos é bem grande. Quem mais? Quer comentar alguma coisa? A Chanazes colocou Eu no gostaria de chat. comentar. Só um detalhe. Eu gostaria de comentar aqui. Então, essa parte, eu vou ficar também na montanha aqui, né? Que o pessoal já estava comentando. Então, essa parte aqui, né? Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem o auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro. E aí eu fiquei pensando assim, porque sempre no livro das Revelações, né? Olha, vai tudo ser restaurado. É claro que Deus já é um vencedor, óbvio, mas é uma esperança, né, que fica para a gente, porque assim a gente fica ouvindo essas notícias da volta de Jesus sempre muito associada ao caos que realmente eu sei que vai ter, mas eu acho que às vezes assim a gente esquece que já está ganho, né? Já está escrito na Bíblia que como é que vai ser o futuro que já está ganho, como é que vai ser depois da volta, né, de Jesus, sobre os salvos, enfim. Então, eu acho que, eu estou falando até de mim mesmo, assim, muitas vezes nessa loucura, né, da vida, a gente acaba esquecendo ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, mas a esperança, ela está aqui, né? Apesar do caos, já está ganho. Amém, né? É como a gente fala, é o grande spoiler da história, né? A Bíblia, né? As profecias bíblicas, né? Daniel, a rocha eterna, se torna um grande reino. No Apocalipse, o Cordeiro vence o dragão. Em João, Jesus vem e diz: não fique com o coração turbado, né? Eu vou, mas eu voltarei. Tá cheia de promessas, né? A Bíblia está se repleta de promessas que mostram que o fim realmente é glorioso para aqueles que aceitarem o plano de Deus, né? A Chanazes colocou aqui no chat, ó, pastor, mas não vai acontecer uns milagres antes do fim? Sim, de fato, falta acontecer coisas, né? Especialmente Mateus 24:14, que é a pregação do evangelho em todo mundo, porque a última geração vai ter que saber. Jesus não vai voltar sem ter avisado, né? Dado oportunidades. Então, quanto mais se prega o evangelho no mundo, mais a gente, de alguma forma, antecipa a volta de Jesus. Então, por isso que a gente tem que ter esse senso de missão, falar para as pessoas que Jesus está voltando, que elas precisam conhecer a palavra dele. Quanto mais a gente fala disso, mais a gente, de alguma forma, está preparando o caminho, né, para que Jesus volte. Evidentemente que Deus tem seu calendário e não vai é, atrasar por nossa causa, né? Jesus falou que as pedras clamariam se fosse o caso. Mas nós temos o privilégio de nos envolvermos nessa missão, de ser instrumentos de Deus para preparar o caminho, né? Então, todos os sinais que Jesus anuncia ali em Mateus 24, Lucas 21, né? Terremotos, pestes, primeira vez na história que teve uma pandemia, né? Tivemos agora recentemente, né? Pessoas com medo do futuro, crise ambiental, social, moral. Paulo fala muito disso, da crise moral que o mundo enfrentaria antes da volta de Jesus. Enfim, fomes, tudo isso antecipando a vinda de Cristo, guerras e rumores de guerra, né? Mas ainda não é o fim, ele diz.
mas será pregado o evangelho do reino, e então virá o fim. Então, a condicionante é pregação em todo o mundo. É claro que nós vimos lá na nossa viagem, por exemplo, na Turquia ainda é um país um pouco mais aberto, né? É um país muçulmano mais laico. Já há outros países que são teocráticos, como Irã, Paquistão e outros, né? Em que a pregação ela é feita de modo assim muito difícil, né? Os missionários que vivem nesses lugares arriscam a própria vida. Então a gente entende que em alguns casos só o milagre de Deus mesmo para alcançar esses lugares. Mas eu creio em milagres. Assim como a União Soviética era aparentemente inalcançável e ela caiu, e aí ela se abriu, né, para os missionários e pregadores, eu entendo que chegará o momento em que também Deus fará milagres por esses povos, até porque há muitas pessoas sinceras lá também. Eu não me canso de contar já, né, já contei algumas vezes da nossa guia turística ali, que duas guias nos acompanharam na Turquia e depois outras duas lá na Grécia, né, que foram dois ônibus. E nós fizemos, a minha esposa e eu fizemos uma boa amizade com a nossa guia, uma muçulmana. Não assim uma muçulmana tão ortodoxa, né, um pouco mais assim liberal, digamos assim, na Turquia, mas de origem islâmica. E uma pessoa maravilhosa, assim, de um coração gigante, muito bondosa, gostamos muito dela, nos despedimos com um abraço, choramos juntos ali, né? E eu dei um livro de presente para ela. E no final minha esposa abraçou e disse assim: Olha, Jesus te ama muito. E ela falou assim: Eu não conheço Jesus, mas eu sei que Deus me ama. E aquela frase ficou ecoando na nossa mente, sabe? Eu não conheço Jesus. É estranho para nós num país dito cristão, né? Ouvir algo assim. Mas há muitas pessoas que não ouviram ainda falar de Jesus, ou pelo menos não sabem quem ele é. Os muçulmanos entendem que ele é um profeta, né? Mas não aceitam o que esse profeta diz sobre ele mesmo, que ele falou que ele é Deus, né? Então eles não creem, não aceitam isso, né? Assim como os judeus também não, né? Não aceitam Jesus como Messias. Então, nós temos que orar por este mundo, especialmente pelos países que ainda não foram alcançados, né? Claro que tem TV, internet, tem muitos recursos hoje que estão alcançando lugares que os humanos não alcançam, né? Mas precisamos realmente do poder do Espírito Santo para terminar essa obra, para que a pedra possa vir do céu, né? E eu creio que Deus vai fazer a parte dele, está fazendo já. Se eu pudesse aqui contar histórias para vocês de missionários lá em países, é, desses países fechados, né? Não podem revelar o nome das pessoas, né? Mas eles contam de pessoas lá que estão sonhando com Jesus. Tem gente, tem islâmicos tendo estudo bíblico dado por Jesus em sonho, gente. É algo assim que nos arrepia, assim, é coisa maravilhosa. Então, Deus está fazendo a parte dele. Façamos a nossa, né? Sabendo que a pedra logo, logo vai chegar. E aí? Uma coisa interessante para encerrar minha parte, estava comentando aí das sucessões dos reinos, né? E aí o único que sobrevive e para toda a eternidade é o reino eterno de Jesus. Então, você comentou da União Soviética e tudo mais, não tem ditador, não tem ditadura, não tem governo, não tem Estado que vai durar para sempre. As pessoas vão morrendo, vão sendo sucedidas, a cultura acaba mudando, aparece novo fôlego de vida e vai se renovando. Apesar de poder ser muito difícil agora pregar o evangelho em algumas regiões, não vai ser assim para sempre, né? Sim, Tanto que os reinos caem, são sucedidos conforme descrito, para que venha o reino eterno, né? exatamente isso, né? Deus tem seu plano e ele vai ser cumprido, né? Mais cedo ou mais tarde. E aí, gente, podemos concluir com uma oração? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Ok, então a gente depois marca o próximo estudo, provavelmente daqui 2 semanas, né? Pulando a próxima, na seguinte, né? Mas a gente combina ali no nosso grupo, então, isso. Os amigos que não puderam estar conosco, espero que tenham assistido a gravação, né? Nós também vamos orar por vocês e por todo o nosso grupo ali no WhatsApp. E pelas pessoas que vão acompanhar aqui também no canal, né? Que seja uma bênção esse conteúdo para vocês. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Analisamos hoje Daniel capítulo 2, um capítulo maravilhoso que reforça a nossa fé, a nossa convicção nas profecias e nos faz entender mais uma vez que a volta de Cristo se aproxima. Obrigado por essa profecia, obrigado porque deste ao rei Nabucodonosor esse sonho
e deste ao profeta Daniel a interpretação. Que nós nos conscientizemos de que precisamos estar preparados para esse grande dia e mais, ajudar a preparar uma geração para receber Jesus quando ele vier. Continua, Pai, abençoando aqui o nosso grupo, as pessoas que não puderam vir também, aqueles que vão assistir depois da gravação. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.